Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso ensinamento sobre as bem-aventuranças. Nós vamos ver sobre a primeira bem-aventurança, amados, e ela é bem característica. Jesus diz no capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o primeiro ensinamento que Jesus traz das bem-aventuranças. Mas o que é ser pobre? O que é pobreza? Né? Vamos começar por essa pergunta, essa indagação. Pobreza é ter necessidade de algo, irmãos. Né? O que é ser carente? Ser carente é ter necessidade, ou ter pouco de alguma coisa, ou ter quase nada. Isto é carência, isto é necessidade, isso é humildade, né, espiritual. Né? No âmbito espiritual em si falando, é quando nós temos necessidade de Deus, carência das coisas espirituais. Nós temos necessidade das coisas divinas. Né? Bem-aventurado é aquele que sente essa necessidade espiritual, é aquele pobre espírito. Por que o pobre, irmão? Porque o pobre ele sempre tem alguma necessidade, o pobre sempre busca algo. O pobre sempre está precisando de algo para suprir esta necessidade que ele tem. E por isso, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles têm necessidades espirituais e eles buscam, eles vão atrás dessas necessidades. Né? Pois bem, o que enriquece o nosso espírito? Os bens materiais enriquecem nosso espírito. O ouro, a prata, o bronze, o dinheiro enriquece, traz riqueza, sacia a necessidade do nosso espírito? Jamais, irmãos. Somente Deus e as suas riquezas espirituais podem satisfazer a necessidade do espírito do homem, a necessidade da alma do homem. Só as coisas divinas vão satisfazer. A nossa carne realmente é satisfeita, o nosso corpo é satisfeito pelas coisas que a gente usa no dia a dia, mas o nosso espírito não. Por isso, deles é o reino dos céus, irmãos. Porque nenhum tesouro terreno vai preencher o vazio de Deus que existe em nós, né? Em que a nossa alma sente, né? E que a nossa alma tem como necessidade. Né? Uma observação. Nós escolhemos nossas necessidades, que vão ser supridas. É a gente que faz essa escolha. De repente, no dia a dia, nós temos algumas necessidades a serem supridas naquele dia. Né? Então, nós vamos escolher as que são principais. E nós vamos deixar para depois aquelas que podem ser satisfeitas depois. Né? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é esta: você é pobre de espírito? Você tem necessidade de Deus? Você sente essa necessidade de Deus e, além de sentir, você dá prioridade a ela? Você quer satisfazer o seu espírito com Deus, com as coisas divinas? Você quer satisfazer o seu espírito com as coisas sagradas? Você quer suprir essa carência espiritual que existe no teu espírito, na tua alma? Pois bem, você é um bem-aventurado, aleluia, porque o céu te aguarda. Essa necessidade espiritual que você sente, essa pobreza que você sente, essa carência que você sente de ter mais de Deus, isto te faz um bem-aventurado, porque vai fazer com que você busque, né? Mas, assim, trazendo de forma bem clara e prática para o nosso dia a dia, quais são as nossas carências e necessidades espirituais? Quais são as carências e necessidades espirituais que o homem tem? Orar, ler a palavra, adorar a Deus, se consagrar, jejuar, congregar, cantar, pregar a palavra, perdoar, amar as pessoas. Isso são as carências e necessidades que o nosso espírito tem e que precisam ser satisfeitos, irmãos, e que precisam ser supridos para que nós possamos ser ricos espiritualmente.
Mas existem também em nós carências materiais, né? E carências que, mesmo sendo imprescindíveis, elas são passageiras. Nós temos as necessidades e carências, né, materiais, que é trabalhar, descansar, comer, brincar, estudar, viajar, vestir-nos, morar também, casar, namorar, ter relacionamentos interpessoais. Isso tudo são necessidades materiais e que são importantíssimas e que precisam ser supridas, né? E que nós vamos buscar satisfazer essas necessidades. Em um dos ensinos de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele fala sobre essas necessidades, e isso está dentro do Sermão da Montanha, e mais na frente nós vamos abordar esse ensino. E ele fala em Mateus capítulo 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, novamente eu faço uma pergunta. Qual a sua prioridade? Porque a sua vida espiritual ou a sua vida material? Porque esta bem-aventurança, irmãos, ela fala de escolhas, né? Essa bem-aventurança, ela fala de decisões que nós vamos tomar para colocar as prioridades em nossa vida. O nosso espírito e a nossa carne têm necessidades, tem fome, e essa fome precisa ser satisfeita. Este ensino não fala de equilíbrio, esse ensino fala de prioridades. Porque se eu for trazer equilíbrio a essas necessidades, eu vou colocar todas elas no mesmo patamar, as necessidades espirituais e as necessidades materiais. E Jesus não ensina assim em Mateus capítulo 6, 33. Ele diz que nós devemos colocar em primeiro lugar as necessidades espirituais e as demais coisas. E essas demais coisas nós vamos abordar no dia que nós trazermos o sermão sobre essas necessidades, que esse texto lá ele vai falar sobre as ansiedades da vida, as solicitudes e as necessidades da vida do dia a dia. Então, Jesus não traz aqui um equilíbrio, ele não ensina equilíbrio sobre as necessidades, ele ensina prioridade. Então, nós devemos ter prioridade para as nossas carências e necessidades, para a nossa pobreza espiritual. Por quê? Porque só assim nós seremos bem-aventurados. Porque bem-aventurado é aquele que é pobre, carente de espírito, porque ele vai buscar satisfazer essas necessidades. Como? Em primeiro lugar. Glória a Deus. Todas as necessidades devem ser supridas, as espirituais e as materiais. Porém, uma delas eu vou priorizar. Qual você está priorizando? Que necessidade você está priorizando? A necessidade espiritual ou a necessidade material? Bem, nós queremos concluir este sermão com esta palavra, né? Mas por que pobres e não ricos? Poderia ser ricos, né? Bem-aventurados ricos de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Não, não são os ricos. Os ricos não precisam de nada. Os ricos não buscam mais nada. Os ricos não têm necessidade de nada. Você lembra daquela igreja que Jesus adverte ela lá na carta na epístola que Jesus manda João escrever no Apocalipse? Aquela igreja que diz: eu estou abastarda, eu não tenho mais necessidade de nada, eu sou rica. Pois é, os ricos não precisam, mas os pobres precisam. Por isso Jesus foi maravilhoso ao trazer este ensino também, quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o pobre busca, porque o pobre sempre necessita, porque o pobre sempre precisa, porque o pobre sempre vai atrás do que está precisando. E essa é a nossa atitude em relação à nossa vida espiritual, amados.
em relação a Deus, em relação às coisas sagradas, nós sempre devemos estar buscando, nós sempre devemos estar orando, nós sempre devemos estar jejuando, nós sempre devemos estar adorando ao Senhor, clamando, orando, ajudando os outros, amando, congregando. Nós sempre devemos estar vivendo assim, buscando, nessa busca incansável por Deus, pelo sagrado. Por isso, enquanto estivermos aqui neste mundo, irmãos, sejamos sempre pobres de espírito. Sejamos sempre necessitados de espírito, carentes do Espírito de Deus, carentes das coisas sagradas, porque só assim nós seremos e alcançaremos o reino dos céus. Glória a Deus. Sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sempre buscando a Deus para nos alimentarmos da sua palavra, da sua presença. Né? Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos satisfazer essas necessidades, Deus se manifesta a nós, seja através de visão, seja através de sonho, seja através de revelação pela sua palavra. Né? Buscamos sempre satisfazer-nos as nossas necessidades espirituais e também as materiais, mas em primeiro lugar as espirituais. Amém, amados? Compartilhe esse vídeo com amigos seus, com irmãos seus que você conhece e que precisam ter esse estímulo para buscar o reino de Deus. Porque bem-aventurados são os humildes, os pobres, os necessitados, os carentes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te dê graça para que você guarde esta palavra no teu coração. E eu quero finalizar com uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, traz cativamente de cada um dos teus filhos essa palavra, para que possa, Senhor amado, recebê-la e ser edificado por ela, e que possa, Senhor amado, em nome de Jesus, ter as necessidades espirituais supridas. Porque, como diz a tua palavra, Senhor, se um filho pedir pão para um pai, ele não vai dar uma pedra. Assim tu, como Deus bom que és, se nós pedirmos o teu Espírito Santo, tu nos dará o Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa todos os que estão vendo e assistindo este sermão, este vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meu amado. Que Deus em Cristo te abençoe.